Uma outra hashtag aí que entrou em alta é a hashtag MP das Esplanadas. Então, assim, vocês veem que muita coisa está acontecendo em Brasília mesmo nessas últimas horas e seguem acontecendo no dia de hoje. Essa, especificamente, é uma bomba para hoje, né? Em clima de guerra com a Câmara, Lula convoca reunião de urgência por MP dos ministérios. Essa é uma notícia que a gente pode até dizer que abriu o noticiário político hoje pela manhã aqui no Brasil, né? Matéria assinada pelo Gerson Camarote, comentarista político da Globo News, da Globo. Cobrado por maior articulação, o governo tenta operação de guerra para salvar a MP dos ministérios. É a reportagem da Globo. Os principais fatos dessa guerra do Lula, eu digo do Lula porque é o governo de forma geral, com o Congresso, né? E que vai ter um novo episódio hoje nessa discussão da MP das Esplanadas, a medida provisória das Esplanadas. Ela foi convocada pelo Lula na manhã de hoje, essa reunião de urgência, no Palácio do Planalto, com os principais articuladores do Lula, né, nesse momento, que são os ministros Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, e Rui Costa, da Casa Civil, além do deputado José Guimarães, que é o líder do governo na Câmara. O objetivo é evitar uma nova derrota no Congresso, dessa vez na votação da MP que reestrutura os ministérios e que deve acontecer hoje na Câmara. A gente já fala sobre o prazo dela, tem que acontecer hoje, basicamente. Lula tem sido alertado que precisará dar mais atenção às demandas dos deputados, negociar mais com eles. E aí, em outras palavras, e salvo engano, tinha um comentário do Boris, agora há pouco no chat, que ia nessa linha. Vocês veem que um tema se conecta com o outro. Tenta achar aí, Tiagão, e eu já leio. Mas a gente está falando aqui, basicamente, de acordos entre o governo e os deputados, acordos esses envolvendo cargos e demandas, né? Tem que abrir o caixa, basicamente, dar dinheiro ali. O Boris pisando, os deputados querem papel bordado. Enquanto o Lula não abrir o caixa, vai ter dificuldade com o Congresso, mandou o Boris aí no nosso chat. De acordo com o G1, com essa reportagem aí do Gerson Camarote, o governo foi emparedado ontem à noite por líderes partidários na reunião que decidiu pelo adiamento, porque em princípio essa MP das Esplanadas seria votada ontem lá na Câmara. E aí, essa reunião, esse emparedamento é que definiu a votação para hoje. E o temor é de mais uma derrota, né? O governo tem acumulado derrotas na Câmara. Essa da aprovação do marco temporal que a gente acabou de falar é uma delas. A própria instauração da CPI do MST, que se não tivesse acontecido tanta coisa em Brasília ontem, a gente poderia até estar falando dessa CPI que teve mais episódios ontem, desenrolar. Tudo isso, de alguma forma, mostra que o governo está enfraquecido em relação ao Congresso, ou o Congresso está fortalecido em relação ao governo, né? Isso chama atenção porque a gente está falando de um governo que até deu alguns cargos, já alguns ministérios, para partidos ali do Centrão, como o MDB, o PSD e a União Brasil, que, por exemplo, na votação do marco temporal, foram favoráveis ao marco temporal, né? O que naturalmente vai causar irritação no Lula na base do governo. O texto das Esplanadas que pode ser aprovado hoje é aquele texto que foi votado urgência na semana passada, então a gente já falou um pouquinho sobre ele em outros programas aqui do Trending Topics. Deve enfraquecer os ministérios dos povos indígenas e do meio ambiente. É um texto que precisa ser votado pela Câmara e pelo Senado até amanhã, quinta-feira, que é a data que a MP caduca. Então o Lula instaurou essa MP para organizar o novo Congresso e tem até amanhã para passar tanto pela Câmara quanto pelo Senado. Se não, a partir de sexta-feira, a gente volta à configuração dos ministérios do governo Bolsonaro. Então, é uma pressão absurda para entre hoje e amanhã essa MP ser votada, ser aprovada. E eu já estou vendo que o chat aí tá repercutindo bastante. Vocês estão discutindo aí? Já estou vendo que vocês estão discutindo com alguém aí no chat, com o Caio. Que isso, Caio? Tô fazendo várias críticas ao governo, a gente tá sendo acusado de socialista. Vocês são tudo louco, velho. Tudo não, que bom que o Caio aí tá sendo contestado no chat. Eu vou mostrar alguns tweets. Esse tweet, por exemplo, do @desmentindo Bolsonaro. Ei, Lula, tudo bem? Eu estou um pouco me lixando se você tá elogiando quem não deveria. Provavelmente numa menção à fala do Lula pro Maduro, né? Mas ele conclui: o que não dá para acontecer é o partido para quem você deu 3 ministérios ter dado 48 votos a favor e apenas 2 contra a porcaria do marco temporal. Não é possível isso. E aí tá se referindo aqui à União Brasil, né? 48 votos contra 2. E aí eu repito, não é só União Brasil. O MDB, o PSD, são outros partidos de centrão ali que também têm decepcionado o Lula, se assim a gente pode dizer, nessas votações, essas primeiras votações aí desse novo mandato do Lula.
Foi-se o tempo em que dominar ministérios bastava para os partidos votarem com o governo. É preciso alimentar parlamentares com emendas e mais cargos. Como se diz, os partidos se transformaram em organizações coletivas que atendem interesses privados. E aí uma informação da Camila Bonfim, jornalista, hoje cedo, de que o Lula, nessa guerra aí para ver o que faz, com medo até da MP das esplanadas não ser aprovada, Lula é aconselhado a tirar ou ameaçar tirar ministérios da União Brasil e revidar essas derrotas na Câmara. Então a gente pode ter o desenrolar ao longo do dia de hoje, não numa linha pacífica, mas numa linha do Lula peitar o Congresso, peitar aqueles que, na cabeça dele, deveriam estar apoiando aí em troca desses cargos. Cara, tá quente a coisa ali, é uma treta. Por isso que eu falei que a gente ia falar bastante de política no programa de hoje. Tá rolando uma rodinha de porrada no chat nesse momento. O desenhista mandou ali: algumas pessoas ainda tratam os indígenas como inferiores, negando sua capacidade de negociar trabalhos em suas próprias terras. Os órgãos de controle como o IBAMA permanecem em funcionamento. O Caio desvirtuou a discussão aí do chat. Desvirtuou, né, Tiagão? O Israel mandou: acho que ele não é socialista não, só é corintiano. Esse é meu defeito. Tá certo, Israel, tá certo. Bom demais, bom demais.